Ju, estamos aqui de novo, né? Mais uma quarta-feira de conversa entre Júlias. A gente estava até brincando, né? Dessa coincidência muito particular, muito feliz de a gente encontrar duas Júlias dedicadas ao tema e abertas a esse Exato. debate. Estou muito encantada com esse projeto cada vez mais. Eu também, bem feliz. E ativei agora a gravação da nossa conversa, depois de 25 minutos da gente já ter começado, para a gente compartilhar o debate que você acabou de abrir sobre a resolução da ONU que preza pela linguagem simples, que fala sobre a linguagem simples. Sim, um avanço, né, para nós. Realmente, a resolução da ONU, agora em dezembro do ano passado, né, Ju? Exato. Reconhecendo essa prática. Eu acho que nosso papel também, quando a gente gosta desses assuntos, mas o nosso papel, principalmente, que eu acho que vem bem com a nossa intuição, né, Júlia, que é de a gente poder sensibilizar as pessoas para esses assuntos, né? Sim. E agregar também, né? Exemplo, E agregar. A gente tinha, acho que é até legal compartilhar isso, a gente tinha definido que o tema hoje ia ser e a gente viu que a gente não é suficiente, que a gente precisa que nos agreguem sobre esse tema para a gente debater. Exatamente. Junto, que é do Visual Law aplicado à acessibilidade para PCDs. Então vamos atrás disso e tal, em busca de novo, agregar. Mas a resolução, eu inclusive localizei aqui uma nota da imprensa da Assembleia Geral da ONU, mas eu não localizei a resolução em si. Sim, eu também não tenho a cópia dela toda aqui. Deixa eu ver se eu consigo, mas o importante é que houve toda essa preocupação, né, dessa aliança entre países, né, e que o Brasil, essa resolução que foi apresentada pelo Brasil, né, teve um apoio muito grande de diversos outros países, enfim, né, que todos, né, têm que se adequar e, enfim, que haja todo um incentivo para que esses países, de alguma forma, se adequem a essa cultura, a essa prática, né, da linguagem, da comunicação fácil de entender, né? Exato. E que aí achei até aqui um artigo no Jota, da Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, que traz uma abordagem que eu achei interessante sobre essa resolução, que poderia impulsionar a tramitação do PL de linguagem simples na Câmara dos Deputados, né? Isso, exatamente. A gente está o projeto de lei, né? 2023. Então é muito recente, isso ainda é uma possibilidade. É uma possibilidade que o projeto é de 2019, aguarda, ainda está nas casas para votação. E sim, eu acho que é todo um movimento que se incentiva, né? Eles se conectam para que realmente seja aprovado esse projeto de lei, né? Exato. Mas a gente estava conversando agora nos bastidores dessa videochamada, por exemplo, sobre a falta de incentivo nas instituições públicas para que os seus próprios funcionários e colaboradores e servidores engajados na aplicação da linguagem simples, na modernização e na otimização mesmo dos documentos que eles mesmos produzem, de fato façam com um viés público, inclusivo, acessível, etc. Será que a gente não pulou alguns passos ao apresentar isso direto para a ONU antes de fato, nacionalizar e publicizar essa iniciativa? Você, como servidora, o que você acha disso? Pois é, eu penso assim, e aí eu te trago até um exemplo prático, né? A gente, por exemplo, que trabalha numa instituição pública, trabalha com pessoas de vários cargos, né? É o que nós estávamos comentando antes. Eu sou da área jurídica, eu sou analista jurídica, meu colega é técnico administrativo. Nós temos os estagiários, nós temos cargos superiores, né?
E até mesmo assim, num ato simples, sabe, Júlia? Só voltando um pouquinho, até como uma troca de e-mail, muitas vezes, né? Às vezes eu tenho uma orientação jurídica para passar para um colega e ele não entende. Porque eu uso aquele termo ou eu uso uma expressão que ele não tem. Ele é leigo, né? Ele não fez o curso de direito, ele não é formado em direito, por exemplo, e ele não vai conseguir interpretar. No mínimo cuidado que você tenha, sabendo quem é que está lendo aquele e-mail, ou até mesmo assim, as próprias, né, quando a gente reencaminha um e-mail. A gente recebe um e-mail de um superior, que aí passa para outro, aí vai para o colega que tem que cumprir, ou que tem que fazer uma ligação, ou que precisa dar andamento, fazer um atendimento ao público, repassar uma informação para um contribuinte, para um cidadão. E aí a gente não pensa, às vezes, até num pequeno gesto que pode fazer numa simples troca de e-mail. Então, só para fazer um parênteses ali, né? É começar por aí, né? Nas simples comunicações, não somente nos documentos, né? Nas simples comunicações. Sim. E eu acho, sim, que talvez tenha se dado um passo maior sem antes a gente conseguir fazer o dever de casa. Sim. Né? A gente se aliou a diversos países, né? Tivemos essa aliança no sentido de incentivar a cultura. E será até que ponto a gente está conseguindo atingir, né, as pessoas? Está conseguindo sensibilizar da importância, né, Ju? Eu acho que é isso. Eu acho que assim, tem um lado muito positivo dessa resolução e de ser proposta pelo Brasil, que é de unir forças internacionalmente e, sobretudo, com foco na América Latina, para a adoção da linguagem simples nesses outros países e aqui dentro. Então, olha, juntos vamos nos somar em prol da aplicação da linguagem simples nas nossas administrações públicas. Isso é bacana. Mas um viés que seria, por exemplo, o Brasil aplica a linguagem simples e propõe que os demais países também o façam, traz uma mensagem, não que seja negativo, é importante, é legal, é uma publicidade interessante e convida, né, publiciza a imagem do Brasil como um país que preza por essa inclusão. Mas pode também passar uma mensagem para os próprios brasileiros de que a linguagem está simples o suficiente. Entendi. E desgastar, interromper a discussão sobre, que ainda é importante, latente, sobre a melhoria necessária nessa linguagem. Tanto internamente, quanto nos próprios documentos, quanto nas leis, decretos, etc. Né? Esse é o meu medo. Eu vejo assim... eu vejo que se houver, se a tramitação, por exemplo, desse projeto de lei, eu acho que com isso vai ganhar muito mais força. Porque, de certa forma, agora há uma orientação. E a gente, muitas vezes, trabalha diferente quando se é orientado ou se é obrigatório, né? Ou se passa, assim, a ser uma condição para aquele serviço público, né? E, por exemplo, falando no lado do setor público. E eu acredito, assim, que eu acho que já se cresceu muito nesse movimento. Tem um site que chama Rede Simples Brasil, Rede Linguagem Simples, Rede Linguagem Simples, que eu achei interessante também que foi criado por pessoas que acreditam nisso, e ali tem diversos órgãos e pessoas também diversos setores públicos e pessoas que são muito envolvidas com esse assunto. E aí eles estão tentando incentivar, inclusive tem um mapa do Brasil em que mostram, né, quais são os pontos quais são os territórios em que já tentou se implantar, em que já se busca cada vez mais implantar, né? E eu acho, Júlia, assim, que sim, vem sendo um crescimento bom, sabe? Numa medida que realmente a cultura requer avanços graduais, né? Infelizmente, assim, não... acho que o fato do convencimento já é um passo, assim, importante. Mas acho que se esse projeto de lei, o quanto antes ele for aprovado, vai ser um marco bem, bem importante, assim, para adoção em regra, né,
dessa grande ferramenta, né, que nem chama-se ferramenta, mas desse modo, né, de apresentar agora a comunicação, né? E eu posso dizer que no mercado privado, na iniciativa privada, isso se reitera também. 9 a cada 10 pedidos de orçamento de visual que a gente recebe hoje já apresentam essa demanda pela aplicação da linguagem simples, pela otimização do conteúdo, pela reorganização do conteúdo, reescrita. Isso, por parte dos advogados, é muito interessante de ver, assim, porque eles sabem que eles escrevem bem, que eles escrevem corretamente, mas eles estão cada vez mais entendendo, pelo que eu percebo nos atendimentos, entendendo que eles escrevem de uma forma exclusiva muito mesmo técnica. ao setor e excludente a quem não é desse setor. E é interessante que esse projeto de lei de que a gente tanto fala nessas conversas, ele fala daquele termo que a gente gosta muito, que é do direito de entender, né? Direito de entender. A acessibilidade. Mas não só. E aqui nesse site que você compartilhou, Rede Linguagem Simples, que não é só um site, né? É de fato uma associação, uma iniciativa. Isso. Ele também traz ali os 3 pilares da linguagem simples, as 3 finalidades. Que é o TCC é simples quando a pessoa encontra rapidamente o que procura, entende imediatamente o conteúdo que encontra e usa facilmente a informação. A acessibilidade, ela tá aqui também, porque uma pessoa que precisa de braille, por exemplo, ela só vai encontrar a informação que procura se a informação estiver também acessível a essa deficiência dela. Já a resolução da ONU, ela traz de uma forma que eu achei um pouco mais portas fechadas, assim, nesse sentido, porque ela não fala do termo direito de entender, ela fala do termo acessibilidade a pessoas com deficiência. Como se a linguagem simples fosse uma ferramenta necessária apenas quando o documento ou a comunicação, de qualquer forma, se direcionar para pessoas com deficiência. E não é o que a gente acha, né? Não é o que a gente acha. Eu acho que realmente, ao que parece, né, ao entendimento principalmente das notícias e das publicações que a gente percebe, é que houve um terreno muito fértil para o assunto, mas o viés foi realmente mais a acessibilidade. Foi neste movimento, né, de inclusão social pela acessibilidade, no sentido mais de comportar, né, deficiência, seja ela intelectual, seja ela, né, física, de outras naturezas. E não tanto quanto ao direito social, a questão cidadã, né, envolvendo o teu direito à compreensão, né? Sim. Isso que eles não trabalham tanto, né? Não é que não trabalham tanto, trabalham, mas que nem eu te disse, parece que o viés é mais de acessibilidade. Sim, eu também tenho essa impressão. A forma como se apresenta a resolução é dessa forma. E mais do que a gente tenta aqui, pelo que a gente conversa, né, Júlia, e se percebe, é que a gente tem uma grande preocupação que isso vá além, né? Que isso vá para todos, para que isso realmente seja aquela leitura que tu faça e leia a primeira vez e entenda o que está sendo, né, dito. Que tu não precise de um técnico, principalmente na área jurídica, né? Porque a gente fala de organizações. Mas tanto o Poder Executivo, quanto o Legislativo, quanto o Judiciário, todos têm o padrão de ter termos jurídicos, né? Todos usam isso. Então, é por isso que a gente fala em organizações, instituições, porque é a base dos 3 poderes, né? E saber que isso o cidadão precisa daquela informação sem essa intervenção, né? Por si só, ele tem autonomia. Eu diria que isso é uma autonomia do cidadão, isso tem que ser... Exato, que não precisa do interlocutor, não precisa do intermediário entre ele e a informação da administração pública. Ou mesmo da administração privada, né? Dos seus advogados contratados, do banco que ele contrata. E quando tu fala que... Eu fico muito feliz em saber que os advogados também têm essa preocupação,
Eu também, como advogada, fico sempre muito preocupada em saber, muitas vezes, num processo, né, ou até numa simples comunicação, com quem eu estou falando, eu procuro saber quem é o usuário, e fico muito feliz em saber desses dados que tu trouxe, muito feliz, e que também muito preocupados em que, se não souberem, não dominarem um assunto, busquem alguém, busquem orientação. Isso eu acho muito interessante, porque é um ciclo, né, Júlia? O que eu ouço O trabalho de uma forma muito eficiente, assim, que eles comunicam essa necessidade, que eu só sei escrever de uma forma como eu falo com o judiciário. Exatamente. Como eu me apresento para eles em uma sessão, em uma audiência, que é de uma forma complexa, hiperformal, cheia de advérbios, muitas vezes em linguagem indireta. E tudo bem eles se comunicarem assim ali. A gente não quer também uma reforma na linguagem do judiciário, na linguagem entre juristas. Exatamente, mas para essa cultura que a gente busca sensibilizar, trazer os assuntos que a gente acha que vão fazer diferença no trabalho, é um ciclo, né, Julia? É o advogado que escreve assim, com certeza vai chamar a atenção daquela pessoa que está lendo, daquele usuário, daquele servidor do Poder Judiciário e vice-versa, né? Eu acho que havendo um estímulo de todos os lados, a gente consegue cada vez mais, né? E daqui a pouco, eu não sei se eu estou sendo muito otimista ou não, eu acho que futuramente, tomara que tudo seja no mesmo nível de entendimento. Eu acredito que sim, porque quando eu fundei a Ilustra, no final de 2019, essa taxa não existia. Aliás, nem se falava de reescrita de documentos jurídicos, só realmente da aplicação de recursos visuais nos documentos, e olhe lá, de uma forma ainda muito incipiente. Hoje a gente já vê de uma outra forma, e o que eu espero para os próximos anos é que realmente a aplicação do Visual Law, a otimização dos documentos, tenha só uma etapa, que é de aplicação dos recursos visuais para uma otimização geral, mas que o texto já venha para nós designers como na linguagem simples, numa linguagem eficiente, né, clara, não é nem simples, tem esse sentido às vezes da simplificação que perde um pouco da eficiência, né, por vezes. Mas... E isso também, Júlia, assim, pegando um gancho, eu acho que a gente pensar também dessa procura da advocacia, a gente estar preocupado com o resultado, né? O que eu busco do resultado daquele meu documento? Eu busco, obviamente, sempre vai ser o advogado que quer o convencimento da sua tese, que quer o acolhimento do seu pedido, mas e quais são os outros resultados que podem advir daquela comunicação? Olha, meu cliente consegue ler a defesa que eu fiz para ele. Né, o servidor consegue saber exatamente aquilo que ele tem que providenciar. E assim é uma cadeia, né? Uma conexão. E eu acho que quando a gente desenvolve um documento, além de a gente sabe que existem várias técnicas, a gente não está falando isso porque acredita somente, né? A gente vê várias indicações técnicas de como fazer, mas a gente parar para pensar primeiro o que a gente busca, né, do resultado daquele documento. E acho que isso, quanto mais eu me aproximar disso, de querer que qualquer pessoa entenda o documento que eu estou escrevendo, que eu quero comunicar, ele se torna eficiente, sabe? Tem uma questão de produtividade que você trouxe também na última conversa com relação ao atendimento de serviço público. Quando você comunica de uma forma que a pessoa não entende, a pessoa que está sendo atendida não entende, você vai se ocupar mais vezes com aquele atendimento. Exatamente. Com esclarecimentos, com assessorias, etc. Na advocacia, se aplica da mesma forma. Da mesma forma. Se você entrega para o cliente uma defesa eficiente, informativa também para ele, então não exclusiva aos juristas, ao mercado jurídico, exato, você evita repetições nesse atendimento, mais perda de tempo, mais demandas por parte do cliente. Então, você mesmo se torna mais produtivo. Isso significa também mais lucro. Da mesma forma, como eu vejo que, por mais que muitos advogados apresentem a demanda de uma forma realmente mais inclusiva para mim, com essa preocupação, com a preocupação por vezes até de ser melhor recebido e compreendido, inclusive pelos órgãos de justiça, o que é realmente muito importante.
mas tem também uma preocupação e um zelo pelo lucro. E isso é normal e isso é bem-vindo, porque se o cliente banco, por exemplo, instituição financeira do escritório de advocacia que a Ilustra atende, não receber desse escritório um contrato em linguagem simples, não vai saber que o escritório é capaz de reescrever o contrato do banco, da instituição financeira, em linguagem simples. E o que pode acontecer? O banco vir atrás da Ilustra de uma forma direta, muitas vezes acontece isso. Nesse meio do caminho, o escritório de advocacia perdeu um cliente na linguagem simples. Então, Exatamente. ele mesmo aplica no seu contrato com a assessoria da Ilustra também, porque precisa da especialização nisso. Exatamente. Mas já demonstra, sem precisar dizer para esse cliente, instituição financeira, por exemplo, demonstra de uma forma direta e concreta, material, que ele é expert e ele adota a linguagem simples nos seus documentos e que, portanto, pode também e incentiva que a instituição financeira também o faça. Abre uma porta sem que precise estar ali no e-mail do escritório de advocacia. Aplicamos também a linguagem simples. Você já faz isso de uma forma direta. Da mesma forma como o contrato da Ilustra, a proposta comercial da Ilustra, não pode ser num Word simples e em textão. Isso não reflete a nossa atuação. Exatamente. Um escritório que queira também atender esse novo mercado de empresas que prezam pelo visual e pela linguagem simples precisam começar dentro de casa, mesmo que com a assessoria da Ilustra e dos fornecedores, né? Não, é perfeito. Sabe um ponto que eu achei interessante também, voltando ali para a linguagem simples, questão de acessibilidade? Eu fiz também uma pesquisa no caminho inverso, porque a resolução e outros materiais que prezam pela linguagem simples, a gente criticou de uma certa forma, né, de uma forma a acrescentar, a somar, a agregar, que fala mais da inclusão de acessibilidade de pessoas com deficiência. E aí a gente vai, e que isso pode ser excludente, assim, a outras questões e ao direito de entender de todo e qualquer cidadão. E aí eu fiz o caminho inverso e pesquisei no Estatuto da Pessoa com Deficiência como que isso é tratado. E no Estatuto da Deficiência já tem uma questão, uma diretriz de que o Estatuto da Pessoa com Deficiência preza pela inclusão a partir da linguagem simples também. E tem ali também uma outra definição, que é similar à da política de linguagem simples. Então, de uma certa forma, por mais que a gente no início da conversa tenha conversado sobre a nacionalização ou internacionalização da política de linguagem simples pelo Brasil, a gente vê que as coisas estão sim se conectando, estão sim crescendo. Sim. Eu também tenho esse lá, eu acho que sim, cada vez mais, e a gente vê pipocando algumas leis, ora são leis municipais, ora são projetos ainda, mas eu acho que a gente vem também num caminho, né, Ju, de tentar sensibilizar as pessoas para que e demonstrar, né, na prática como isso faz diferença, né, e pelos teus contratos, também, né, como que isso acontece. A exemplo da questão sobre acessibilidade, pensar como que isso acontece, porque a gente, em todas as nossas conversas, a gente esbarra nesse tema. Até onde vai a linguagem simples? Até onde ela inclui? Ela inclui uma parcela ainda dos cidadãos, mas não todos. Não todos. Exatamente. Então, como chegar nesse outro lugar? Agregando, pensando, refletindo, debatendo. E no caso do Brasil, principalmente a gente deveria pensar na questão da desigualdade. Sim. Né, que é o fator principal, um dos fatores principais, e eu acho que pensar, ter um sentimento, uma empatia melhor, mais focada nesse viés, assim, da desigualdade, do analfabetismo, né, ali acho que um dos sites, não sei se foi o da Rede Simples, que dizem, né, que 3 a cada 10 brasileiros têm dificuldade de entender texto simples. Então, a gente tem uma característica nacional que a gente precisa ter essa empatia. Né? Então, assim, a gente tem que pensar, claro, na acessibilidade, por óbvio,
Mas antes disso, se a gente, na minha opinião, se a gente tiver uma empatia por esses dois fatores, né, a desigualdade e a questão da, não chamaria de deficiência, mas de uma dificuldade intelectual, né, de compreensão, né, pelo perfil, né, nacional, a gente abrange todo mundo. Isso, inclusão social. Aí a gente fala de inclusão social e do direito de a gente não fala só da acessibilidade. Exato. A gente daí consegue fazer toda a abrangência, né? Se tu pensares assim, independentemente ou não, né? E só uma curiosidade, Ju, sobre isso, sobre um outro projeto de lei também que eu achei bem interessante nas pesquisas, além desse projeto, que institui as políticas públicas de 2019, que a gente vinha falando, que institui a política pública no âmbito, né, das instituições públicas. No judiciário, para o judiciário, existe um projeto de lei de 2021, ele é o 3326 de 2021, feito por um deputado da Bahia, agora não me recordo o nome, que também está tramitando, que é bem interessante, e aí, no caso, ele é direcionado a uma mudança de um artigo do CPC, do Código de Processo Civil, que fala das decisões judiciais. E aí a proposta dele é de mudança do artigo 489, que é tornar todas as decisões judiciais, ele faz uma diferenciação entre sentença e decisão interlocutória, que seria aquela decisão, né, que não, ao longo do processo, né, que impulsiona. Ele faz uma diferenciaçãozinha com relação aos tipos de decisões, mas ele fala que específico para as sentenças, ele propõe assim, que todo dispositivo legal, né, deveria ser embasado, então, na linguagem, né, simples, deve ser elaborada, aqui ele usa linguagem coloquial, né, ele usa outra, talvez esse texto pode ser revisto, inclusive, né, nas aprovações, né, esse texto talvez seja revisado, enfim, mas ele coloca ali o que é importante, sem termos jurídicos, de modo que possa ser plenamente compreendida por qualquer pessoa. Achei muito interessante. Então, eu achei muito interessante esse movimento, porque, claro que a sentença é a decisão, aqui sentença vista, né, como se fosse a última decisão, a decisão do desfecho do processo, aquela que importa para a pessoa saber por que escolher ela, né? Porque é ela que vai gerar o reflexo para a pessoa, né, Ju? É ela que vai... O que a pessoa busca? A decisão do processo. É isso que quis dizer, né? O que vai acontecer com o meu pedido? Ou eu como autor, ou eu como réu, né? Eu achei bem interessante e está em tramitação também. E não é um fim, né? Não é um fim, é um começo. Mas é um começo realmente muito significativo. E que venha também, a partir da sentença, da aplicação nas decisões, que venha também para os mandatos de citação. Exatamente, para qualquer ato judicial, né? E aí é um início vai chegando num lugar legal. Exatamente, achei bem, bem bacana. Claro que a gente, né, tem esses dois projetos muito importantes na minha visão. E tomara que logo sejam aprovados. Porque a gente, né, da área jurídica... é inseguro, muitas vezes, das aplicações, achando que essas mudanças, né, podem, de alguma forma, ser vista de alguma forma negativa. E a gente precisa um pouco desses fundamentos legais, né, para nos dar, às vezes, mais segurança na aplicação. De que isso é perene também, né, ou o máximo... mais contínuo possível, de que isso não está só em nós, de que não é uma invenção. Exatamente, exato. Não é uma... Enfim, tem aí um longo debate. Acho que também anotei ao longo dessa nossa conversa várias ideias de temas para as próximas, inclusive ali em gancho ao que a gente conversou recentemente, da adoção de recursos, como os recursos visuais podem ser aplicados com vistas, de fato, à inclusão de pessoas analfabetas nos documentos do Brasil, porque aí realmente o texto só em linguagem simples não basta. Os recursos visuais param de ser só um recurso de otimização e passam a ser um recurso realmente de informação.
de um Exatamente. meio de informação que a pessoa pode acessar. De Fica como compreensão, indicativo né? de tema também. Ju, acho que é isso. Vou encerrar a gravação e aí depois a gente faz os nossos finalmente nos bastidores. Quer dar um tchau aí? Obrigada, espero que a gente tenha contribuído e vamos sempre incentivar essas práticas que fazem muita diferença para o nosso trabalho. Bom, a gente vai tentar também disponibilizar os materiais que a gente abordou na conversa. Vou tentar colocar o link na descrição do vídeo. E quem tiver sugestões de temas, de convidados, de materiais, podem colocar também nos comentários. Até o próximo! Sim.